caos daquela manhã de quarta-feira no Café Grão Dourado, no coração de Belo Horizonte, era o cenário perfeito para o maior engano da vida de Laura Bastos, enquanto equilibrava seu laptop, pasta de documentos e a ansiedade do primeiro dia no novo emprego. Ela jamais poderia imaginar que o homem de avental que lhe serviu o cappuccino e que ela tratou com uma familiaridade indevida era, na verdade, Ricardo Alencar, dono da maior rede de cafeterias do Brasil e seu novo chefe direto. E, mais surpreendente ainda, ele decidiu não corrigi-la, encantado pela forma autêntica como ela falava sobre café e números sem o nervosismo típico que sua presença causava nos funcionários. Um cappuccino duplo com canela e sem açúcar. Por favor, Laura pediu sem levantar os olhos dos documentos que revisava freneticamente. Preparava-se para a entrevista que teria em 1 hora na sede da empresa Grão Dourado, onde concorria à vaga de analista financeira sênior. Nome para o pedido? Perguntou o homem atrás do balcão com uma voz grave que ela mal registrou. Laura, mas pode colocar Lau mesmo, respondeu distraída, finalmente erguendo o olhar e encontrando um par de olhos verdes que a observavam com curiosidade. O homem tinha cabelos escuros levemente desalinhados, ombros largos sob o avental marrom da cafeteria e um sorriso contido que iluminou seu rosto quando seus olhares se encontraram. Algo sobre aquele barista parecia estranhamente familiar. As outras funcionárias o tratavam com uma deferência incomum, e os clientes lançavam olhares curiosos em sua direção. Mas Laura, nova na cidade após anos trabalhando em multinacionais no exterior, não percebeu os sinais. Primeira vez aqui? Ele perguntou enquanto preparava o café com uma habilidade que sugeria anos de prática. É tão óbvio assim? Laura riu, relaxando momentaneamente. Acabei de voltar ao Brasil depois de 5 anos em Nova York. Começo um novo trabalho hoje, na matriz desta cafeteria, inclusive. Ela fez uma pausa. O que é irônico, sei tudo sobre os números deste lugar, mas nunca tinha entrado em uma unidade fisicamente. O homem ergueu as sobrancelhas, visivelmente interessado. Então você entende de números? É o que dizem. Ela respondeu com um sorriso confiante. Na verdade, se eu fosse o CEO, sugeriria uma revisão completa no sistema de precificação. Vocês têm margens excelentes nos cafés especiais, mas estão perdendo dinheiro nos acompanhamentos. Laura parou abruptamente. Desculpe, costume profissional de analisar tudo. O homem sorriu de forma enigmática enquanto entregava o cappuccino. Nunca se desculpe por ser boa no que faz. Seus dedos se tocaram brevemente na troca, e Laura sentiu um arrepio inesperado. Obrigada pelo café. Ela hesitou. Ricardo, ele respondeu sem acrescentar mais nada. Bem, Ricardo, você faz um cappuccino que salvou minha manhã. Talvez eu volte amanhã para contar como foi a entrevista. Ela disse com um sorriso, sem imaginar que reencontraria aquele mesmo homem em menos de 1 hora, sentado à cabeceira da mesa de reuniões, sem avental, usando um terno impecável e sendo chamado de Senhor Alencar por todos ao redor. O que Laura não sabia é que Ricardo Alencar tinha o hábito ocasional de trabalhar incógnito em diferentes unidades de sua rede para manter contato com o dia a dia do negócio que construiu. E naquela manhã, pela primeira vez em anos, ele se sentiu visto como um homem comum, não como o milionário que estampava revistas de negócios. E isso o fascinou completamente. Enquanto Laura caminhava apressada para a sede da empresa, Ricardo fazia uma ligação rápida. Bianca, sobre a candidata à vaga de analista financeira, Laura Bastos. Quero conduzir a entrevista pessoalmente. O destino havia preparado para ambos uma reunião que nenhum dos dois poderia antecipar e que mudaria suas vidas de formas que eles jamais poderiam imaginar. Relógio avançava rapidamente para o momento em que Laura descobriria seu engano, e Ricardo teria que decidir se revelaria que o homem por quem ela havia demonstrado interesse era, na realidade, seu novo chefe. A sede da Grão Dourado ocupava um prédio envidraçado no coração de Lourdes, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Laura chegou 15 minutos antes do horário marcado, recuperando a compostura no elevador espelhado que subia até o VSP andar. Seu reflexo mostrava uma mulher de 28 anos determinada. Cabelos castanhos presos em um coque baixo e olhos que misturavam nervosismo e resolução. Senhorita Bastos, por favor me acompanhe,
disse a recepcionista depois de anunciar sua chegada. Houve uma pequena alteração. O Sr. Alencar decidiu conduzir sua entrevista pessoalmente. Laura sentiu o estômago afundar. Era raro que o CEO de uma empresa daquele porte participasse da seleção de analistas, mesmo os seniores. A pressão acabava de aumentar exponencialmente. O Sr. Alencar é exigente? Perguntou, tentando soar casual enquanto seguiam pelo corredor. A recepcionista sorriu enigmaticamente. Digamos que ele sabe exatamente o que procura. Quando a porta da sala de reuniões se abriu, Laura sentiu o café da manhã revirar em seu estômago. Lá estava ele, o barista, agora sem avental, com um terno cinza chumbo perfeitamente ajustado, sentado à cabeceira da mesa com uma postura que irradiava autoridade. Seus olhares se encontraram e o sorriso que ele lhe dirigiu continha um misto de divertimento e curiosidade. Senhorita Bastos, que prazer revê-la tão cedo. Por favor, sente-se. Ela permaneceu paralisada por 3 segundos que pareceram uma eternidade. Seu cérebro trabalhava freneticamente para processar a situação. O barista para quem ela havia sugerido que o próprio negócio dele precisava de reestruturação de preços. O barista com quem ela havia flertado discretamente. Era Ricardo Alencar, o CEO bilionário cuja trajetória ela havia estudado minuciosamente para esta entrevista. Senhor Alencar, ela conseguiu dizer, finalmente recuperando a compostura com um esforço sobre-humano. O senhor é multitalentoso? Faz cappuccinos excelentes. Um silêncio tenso se instalou na sala. A assistente que os acompanhava pareceu confusa. Mas então, para a surpresa de todos, Ricardo soltou uma risada genuína. Senhorita Bastos, acredito que tenhamos começado nossa relação profissional de maneira pouco convencional, ele comentou, indicando novamente a cadeira para que ela se sentasse. Devo dizer que foi refrescante. Laura respirou fundo e decidiu que sua única saída era avançar com dignidade. Peço desculpas pelo mal-entendido, Sr. Alencar. Se eu soubesse quem o senhor era, teria sugerido as mesmas mudanças na estratégia de precificação? Ele interrompeu, arqueando uma sobrancelha. Ela hesitou apenas por um instante. Provavelmente sim, mas com uma apresentação em PowerPoint e gráficos de apoio. O comentário arrancou outro sorriso dele, e a tensão na sala diminuiu perceptivelmente. Bem, então talvez esse mal-entendido tenha sido produtivo. Recebi uma prévia de suas habilidades analíticas em circunstâncias onde você não tinha motivos para me impressionar. Ele folheou seu currículo. Formação em Cambridge, experiência em 2 das maiores consultorias de Nova York. O que traz de volta ao Brasil, senhorita Bastos? A pergunta era padrão, mas o tom com que foi feita não era. Havia uma curiosidade genuína que ia além do profissional. Meu pai adoeceu, ela respondeu com franqueza. Voltei para estar perto da família. Mas também porque acredito que posso fazer a diferença aqui. O mercado brasileiro tem desafios que exigem soluções criativas. Como nossa estratégia de precificação de acompanhamentos? Ricardo provocou sutilmente. Exatamente, Laura sorriu recuperando a confiança. Na verdade, Sr. Alencar, agora que sei quem o senhor é, tenho ainda mais ideias que gostaria de compartilhar. A entrevista prosseguiu por mais 1 hora, transformando-se numa discussão animada sobre estratégias de negócios, tendências do mercado e possibilidades de expansão. Laura percebeu com crescente admiração que, além de incrivelmente atraente, Ricardo Alencar era brilhante. Sua mente funcionava com rapidez impressionante, fazendo conexões que muitos executivos com quem ela havia trabalhado jamais conseguiriam. Ao final, quando ele se levantou para encerrar a reunião, Laura tinha certeza de 2 coisas. Primeiro, que havia se saído bem na entrevista. E segundo, que estava perigosamente interessada em seu potencial chefe. Uma complicação que não estava em seus planos. Senhorita Bastos, Ricardo disse, estendendo a mão para um aperto formal. O departamento de RH entrará em contato ainda hoje, mas posso adiantar que suas perspectivas são extremamente favoráveis. Quando seus dedos se tocaram no aperto de mão, ambos sentiram novamente aquela corrente elétrica que haviam experimentado na cafeteria. Desta vez, Ricardo segurou sua mão 1 segundo mais do que seria estritamente profissional. Obrigada pela oportunidade, Sr. Alencar. Ela respondeu, mantendo o olhar firme apesar do coração acelerado. Ricardo, ele a corrigiu suavemente. No café, você me chamou de Ricardo. Enquanto Laura deixava a sala, sentiu o olhar dele acompanhando-a. O que ela não podia imaginar é que assim que a porta se fechou, Ricardo pegou o telefone. Bianca,
A senhorita Bastos está contratada. Prepare um contrato especial. Quero que ela trabalhe diretamente comigo no projeto de expansão internacional. A decisão não era apenas profissional, e ele sabia disso. Mas havia algo naquela mulher. Sua inteligência afiada, sua honestidade desarmante, sua beleza natural, que o intrigava mais do que qualquer pessoa que havia conhecido em anos. E Ricardo Alencar sempre conseguia o que queria. Nas 3 semanas seguintes, Laura mergulhou de cabeça em seu novo trabalho na Grão Dourado. O projeto de expansão internacional era exatamente o desafio que ela buscava, mas trabalhar diretamente com Ricardo provava-se uma aprovação diária para seu profissionalismo. O homem era brilhante, exigente e perturbadoramente atraente. Uma combinação perigosa que testava sua concentração nas longas reuniões estratégicas. Você acha viável começarmos pela Argentina ou prefere Portugal como porta de entrada para a Europa? Ricardo perguntou em uma tarde de sexta-feira, quando apenas os dois permaneciam na sala de reuniões, cercados por mapas, gráficos e projeções financeiras. Portugal tem a vantagem do idioma, mas os custos operacionais são significativamente mais altos, Laura respondeu, tentando manter o foco nas planilhas à sua frente e não no modo como ele havia arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços fortes. A Argentina tem uma cultura de café semelhante e poderia ser um excelente campo de testes antes de avançarmos para mercados mais competitivos. Ricardo a observava com aquela intensidade peculiar que sempre a fazia se perguntar se ele estava avaliando suas ideias ou algo mais. Concordo, ele disse finalmente, inclinando-se para examinar o mapa que ela havia preparado. O movimento o aproximou perigosamente, e Laura sentiu seu perfume, uma combinação sofisticada de cedro e vetiver. Seu trabalho tem sido excepcional, Laura. Obrigada. Ela respondeu, mantendo a voz firme, apesar do calor que subia pelo seu pescoço. É um projeto estimulante. Estimulante o suficiente para justificar as horas extras constantes? Ricardo perguntou, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Notei que você tem sido a primeira a chegar e a última a sair quase todos os dias. Laura hesitou. A verdade é que mergulhar no trabalho era sua estratégia para lidar com a atração inconveniente que sentia por ele. Mas havia outra razão. Meu pai está em tratamento, ela admitiu. O escritório, às vezes, é mais tranquilo que o hospital. Algo mudou no olhar de Ricardo. Uma vulnerabilidade momentânea que ela nunca havia testemunhado. Sinto muito, ele disse com sinceridade surpreendente. Que tipo de tratamento? Linfoma? Ela respondeu, a palavra ainda difícil de pronunciar. O prognóstico é bom, mas o processo é exaustivo. Um silêncio se instalou entre eles diferente da tensão habitual. Mais profundo, mais pessoal. Perdi meu pai há 5 anos. Ricardo revelou abruptamente. Foi o motivo pelo qual comecei a trabalhar ocasionalmente nas lojas. Ele começou como barista e sempre me lembrava para nunca perder contato com as origens do negócio. Laura o encarou, surpresa. Nas entrevistas que havia lido, Ricardo Alencar sempre parecia calculista e reservado. Esta vulnerabilidade era inesperada e tocante. Isso explica sua habilidade com o cappuccino. Ela comentou, tentando aliviar o momento. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que raramente aparecia no ambiente corporativo. Aprendi com o melhor. Meu pai fazia o melhor café da Savassi. Cresci no balcão da pequena cafeteria dele. Ele fez um gesto abrangente, indicando o império que havia construído. E transformei isso tudo nesta distração glamourosa. Uma distração impressionante, ela disse, vendo-o sob uma nova luz. Que tal continuarmos esta conversa em um ambiente menos corporativo? Ricardo sugeriu repentinamente. Há um restaurante francês excelente a 2 quadras daqui. O convite pairou entre eles, carregado de possibilidades. Laura sabia que deveria recusar. Ele era seu chefe, e misturar trabalho com prazer era uma receita para desastre. Mas havia algo naquele momento de conexão genuína que tornava impossível dizer não. Seria... Ela buscou a palavra certa. Interessante. O restaurante era discreto e elegante, com mesinhas privativas em nichos separados por treliças cobertas de plantas. Longe do ambiente corporativo, Ricardo parecia mais relaxado, mais humano. Pediu vinho para ambos e conversou com o proprietário como um velho amigo. Marco e eu crescemos juntos, ele explicou quando o homem se afastou. Antes de qualquer um de nós sonhar com negócios próprios. Você mantém as antigas amizades.
Laura observou. Isso diz muito sobre uma pessoa. Eu tento não esquecer de onde vim. Ele deu de ombros. Apesar da imagem que a imprensa gosta de construir, o temido tubarão dos negócios, ela provocou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Ricardo riu, um som rico e genuíno. Esse mesmo. Devo confessar que a reputação às vezes é útil em negociações. A conversa fluiu naturalmente, afastando-se do trabalho e aproximando-se de terrenos mais pessoais. Falaram sobre livros, filmes, lugares que haviam visitado. Laura contou sobre seus anos em Nova York e Ricardo compartilhou histórias de sua infância na periferia de Belo Horizonte. Quando o jantar terminou, nenhum dos dois parecia disposto a encerrar a noite. Caminharam pelas ruas calmas do bairro, a brisa suave de primavera agitando suavemente os cabelos soltos de Laura, que havia removido o coque formal durante o jantar, num gesto de abandono gradual das formalidades. Nunca imaginei que meu chefe milionário fosse tão normal, ela comentou, o vinho dando-lhe coragem para a franqueza. Normal? Ele ergueu as sobrancelhas, fingindo ofensa. Espero que seja um elogio. O maior deles, Laura garantiu. Pessoas autênticas são raras nesse meio. Eles pararam diante da entrada de um pequeno parque, as luzes da cidade refletindo nas águas de um lago artificial. Foi quando Ricardo se virou para encará-la, a expressão subitamente séria. Laura, preciso ser honesto. Este jantar não teve nada a ver com trabalho. O coração dela acelerou, mas manteve a compostura. Percebi isso lá pelo segundo copo de vinho, quando você começou a me contar sobre sua fase adolescente de guitarrista frustrado. Ele sorriu, mas logo voltou à seriedade. O que estamos fazendo é complicado. Sou seu chefe direto. Extremamente complicado. Ela concordou. Antiético, arriscado e potencialmente desastroso para minha carreira, que tanto lutei para construir. Exato, Ricardo disse, dando um passo em sua direção. Então, acho que deveríamos parar agora mesmo. Totalmente, Laura concordou, sem se mover. O silêncio entre eles estava carregado de tensão enquanto se encaravam. Nenhum dos dois disposto a dar o próximo passo, mas igualmente incapazes de recuar. Ricardo finalmente disse, sua voz mais rouca. Eu poderia transferir a supervisão do seu trabalho para a Bianca. Tecnicamente, você não estaria mais se reportando diretamente a mim. Laura sentiu o coração saltar. Isso seria... Ela buscou as palavras. Uma solução pragmática. Pragmatismo é uma das minhas qualidades, ele murmurou, agora tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Junto com a modéstia. Obviamente, ela provocou, mas sua voz tremeu ligeiramente. E então, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, cercados pelo burburinho distante da cidade, Ricardo Alencar, o CEO bilionário que ela havia confundido com um simples barista, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo gentil a princípio, quase hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente, como se ambos tivessem esperado por esse momento desde aquele primeiro encontro na cafeteria. Ao que nenhum deles percebeu, envolvidos naquele momento de conexão, foi o flash discreto de uma câmera à distância. Um paparazzo que havia reconhecido o famoso empresário e capturado o que seria, na manhã seguinte, manchete em todos os portais de fofocas. CEO da Grão Dourado flagrado aos beijos com funcionária recém-contratada. Laura acordou com o toque insistente de seu celular. Ainda sonolenta, tadeou o criado mudo até encontrar o aparelho, sem abrir os olhos. A noite anterior, o jantar, a caminhada, o beijo, ainda parecia um sonho delicioso do qual ela não queria despertar. Alô? Murmurou finalmente atendendo. Laura? É a Bianca, da Grão Dourado. Precisamos que você venha imediatamente para o escritório. A urgência na voz da diretora de RH fez com que Laura se sentasse na cama instantaneamente, alerta. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa desconfortável. É melhor conversarmos pessoalmente. Um carro da empresa já está a caminho da sua casa. A ligação foi encerrada antes que Laura pudesse fazer mais perguntas. Com o coração acelerado, ela correu para o banheiro. Enquanto escovava os dentes, desbloqueou o celular para verificar suas mensagens e foi então que viu a notificação de um portal de notícias piscando na tela. Escândalo na Grão Dourado, CEO e analista em romance secreto. Abaixo,
Uma foto dela e de Ricardo no parque, no exato momento do beijo. Não, não, não. Laura murmurou em pânico, abrindo rapidamente o aplicativo. A matéria era ainda pior do que ela imaginava, insinuando que sua contratação havia sido motivada pelo interesse pessoal de Ricardo, questionando suas qualificações profissionais e especulando sobre quanto tempo o caso já durava. Em questão de minutos, ela estava no carro da empresa, dirigindo-se ao escritório com o estômago embrulhado. Tentou ligar para Ricardo 3 vezes, mas todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Quando chegou à sede da Grão Dourado, o clima era palpável. Funcionários a olhavam de soslaio, conversas eram interrompidas abruptamente quando ela passava. Bianca a esperava na porta de uma sala de reuniões, a expressão grave. O conselho está reunido, ela informou sem preâmbulos. Ricardo está lá dentro há 2 horas. Bianca, isso não é o que parece. Laura começou, mas foi interrompida por um gesto firme da executiva. Não me importa o que parece, Laura, Bianca disse em voz baixa. Mas prepare-se. Os acionistas estão furiosos. A empresa está prestes a lançar ações na bolsa. E um escândalo desses é a última coisa de que precisamos. Antes que Laura pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu e Ricardo saiu, seguido por homens de terno, todos com expressões fechadas. Ao vê-la, seus olhos se suavizaram momentaneamente, mas apenas por um segundo, antes de sua máscara profissional retornar. Senhorita Bastos, por favor, junte-se a nós. O que se seguiu foi um dos momentos mais humilhantes da vida de Laura. O presidente do conselho, um homem de meia-idade e olhos frios chamado Roberto, conduziu um interrogatório que mais parecia um julgamento. Questionaram sua contratação, sua competência, suas intenções. Tenho mestrado em Cambridge e 5 anos de experiência internacional. Laura defendeu-se, lutando para manter a compostura. Fui contratada por minhas qualificações, que podem ser verificadas em meu currículo. E o romance com o Sr. Alencar? Começou antes ou depois da contratação? O homem perguntou diretamente. Laura sentiu o rosto queimar. Não existe romance. Houve um jantar que aconteceu ontem, após 3 semanas de trabalho intenso no projeto de expansão. Foi a primeira vez que nos encontramos fora do ambiente profissional. Os olhares céticos ao redor da mesa deixavam claro que poucos acreditavam nela. Ricardo, que permanecera em silêncio durante o interrogatório, finalmente interveio. Senhores, já esclarecemos os fatos. A senhorita Bastos está sendo honesta. Se há alguém que deve ser responsabilizado por qualquer quebra de protocolo, sou eu. O presidente do conselho o encarou duramente. Ricardo, você construiu esta empresa do zero e a transformou em líder de mercado. Mas isso não te coloca acima das políticas corporativas que você mesmo estabeleceu. As ações estão programadas para abrir em 3 semanas. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo. Estou ciente disso. Roberto, Ricardo respondeu a voz controlada, mas com uma tensão subjacente que Laura nunca havia percebido antes. Bem, diante das circunstâncias, o presidente continuou. O conselho decidiu que a senhorita Bastos será transferida para a filial do Rio de Janeiro, sob supervisão direta do Carlos, onde continuará trabalhando no projeto de expansão, mas sem contato direto com você. O choque atingiu Laura como um soco. Rio de Janeiro? Mas meu pai está em tratamento aqui em Belo Horizonte. Eu voltei ao Brasil especificamente para estar perto dele. É isso ou a rescisão do contrato, Roberto? Respondeu friamente. E sinceramente, senhorita Bastos, considerando a situação, estamos sendo generosos. Laura sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Todo o seu trabalho duro, sua reputação profissional, tudo comprometido por um único momento de fraqueza. Solicito um momento a sós com a senhorita Bastos, Ricardo disse subitamente, levantando-se. Não era um pedido, era uma ordem. E mesmo o conselho reconheceu sua autoridade. Quando todos deixaram a sala, um silêncio pesado se instalou entre eles. Laura foi a primeira a quebrá-lo. Então é assim que termina? Antes mesmo de começar. Sua voz era baixa, trêmula de emoção contida. Serei exilada para o Rio ou demitida? Ricardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto raro de frustração que ela nunca havia presenciado. Eu sinto muito, Laura. Essa exposição não era o que eu queria para você. Para mim? Ela riu sem humor. E quanto a você? Sua reputação também está em jogo. Eu sobreviverei, ele deu de ombros. Não é a primeira crise que enfrento, mas sua carreira está apenas começando e não posso permitir que seja manchada por causa de
Um momento de imprudência, ela completou amargamente. Eu ia dizer sinceridade. Ricardo corrigiu suavemente, aproximando-se. Ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente conectado com alguém. O olhar dele era intenso, quase vulnerável, uma faceta do poderoso CEO que poucos haviam testemunhado. Mas isso não muda a realidade, Laura observou tristemente. Eu não posso ir para o Rio. Meu pai precisa de mim aqui. Eu sei, Ricardo assentiu. É por isso que preparei uma alternativa. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Laura a abriu com hesitação, encontrando um novo contrato. À medida que lia, seus olhos se arregalaram de surpresa. Você está me oferecendo uma posição na Fundação Grão Dourado? Como diretora financeira, a fundação é legalmente separada da empresa, embora compartilhe o nome, Ricardo explicou. Trabalha com projetos sociais, principalmente na capacitação de jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. É o mesmo salário. Os benefícios são mantidos e você permanece em Belo Horizonte. Ele fez uma pausa significativa. E mais importante, você não se reportaria a mim, mas ao Conselho Independente da Fundação. Laura o encarou, tentando processar a oferta. Por que está fazendo isso? Porque reconheço talento quando vejo. Ele respondeu simplesmente. E por quê? Ele hesitou, escolhendo as palavras. Acredito que existem coisas mais valiosas que políticas corporativas. Antes que Laura pudesse responder, a porta se abriu e o conselho retornou. Ricardo retomou imediatamente sua postura profissional, afastando-se dela. Senhores, ele anunciou, a senhorita Bastos acaba de receber uma proposta para assumir a diretoria financeira da Fundação Grão Dourado. Como todos sabem, a fundação opera de forma independente, com conselho próprio. Roberto franziu o senho. Isso é uma manobra para contornar nossa decisão, Ricardo? É uma solução que preserva a integridade da empresa e reconhece o talento excepcional de uma profissional qualificada. Ricardo respondeu firmemente. A menos que o conselho agora queira interferir também nas operações da fundação. O desafio estava lançado, e todos na sala sabiam que Ricardo Alencar raramente perdia uma batalha corporativa. Após uma tensa deliberação, o conselho concordou com a transferência, com a condição de que Ricardo e Laura assinassem termos de compromisso garantindo que manteriam estritamente uma relação profissional pelos próximos 6 meses, até que o período crítico do lançamento das ações fosse superado. Ao final da reunião, quando todos se retiravam, Ricardo conseguiu sussurrar rapidamente para Laura. 6 meses passam rápido, e algumas coisas valem a espera. Com um misto de alívio, confusão e um turbilhão de emoções contraditórias, Laura deixou a sala de reuniões com uma certeza. Sua vida havia mudado completamente em apenas 24 horas. E ela ainda não sabia se para melhor ou pior. A nova posição na Fundação Grão Dourado revelou-se muito mais gratificante do que Laura poderia imaginar. Nos 3 meses seguintes, ela mergulhou no trabalho com uma dedicação que surpreendeu até a si mesma, talvez como forma de compensar o escândalo inicial, ou simplesmente para provar seu valor independentemente de Ricardo. A fundação operava em comunidades carentes, oferecendo cursos profissionalizantes de barista, administração e empreendedorismo para jovens. Laura não apenas reorganizou as finanças, mas também desenvolveu um programa de microcrédito para ex-alunos abrirem seus próprios negócios. Seu trabalho estava fazendo a diferença real na vida de pessoas que precisavam de oportunidades, algo muito mais significativo do que aumentar os lucros de uma corporação. Você transformou esta sala de aula em apenas 2 meses, comentou Mariana, a coordenadora pedagógica, enquanto mostrava a Laura o novo espaço de treinamento na comunidade do aglomerado da Serra. Jovens praticavam em máquinas de café profissionais, orientados por instrutores experientes. Quando você propôs investir em equipamentos de primeira linha, achei um exagero. Mas entendo agora, nossos alunos precisam treinar com o melhor para serem os melhores. Laura sorriu, observando uma garota de aproximadamente 18 anos criar um latte art perfeito. Eles merecem o melhor. E os resultados já aparecem. 87% dos formados da última turma já estão empregados. O telefone de Laura vibrou com uma mensagem. Era seu pai. Exames de hoje saíram bem. Médico disse que estou respondendo ao tratamento. Vamos comemorar com aquele brigadeirão que você adora. Ela sentiu os olhos marejarem de alívio. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa entre o trabalho intenso na fundação e as visitas ao hospital para acompanhar o tratamento. Finalmente, uma boa notícia.
Outra mensagem chegou em seguida. Esta de Ricardo. Reunião do Conselho da Fundação amanhã. Primeira vez em 6 meses que estaremos oficialmente no mesmo ambiente. Nervosa? Laura sorriu para o telefone. Embora respeitando rigorosamente o acordo de manter distância profissional, eles haviam desenvolvido uma comunicação discreta por mensagens. Nada comprometedor, apenas conversas sobre livros, filmes e, ocasionalmente, atualizações sobre o estado de saúde de seu pai. Mas cada mensagem carregava uma promessa implícita, um lembrete de que o tempo estava passando e a espera logo terminaria. Nervosa? Imagina! Só repassei minha apresentação 15 vezes. Ela respondeu, sentindo aquele familiar frio na barriga que Ricardo sempre provocava, mesmo à distância. Vai impressioná-los. Tenho certeza. E depois? Jantar para comemorar? O convite estava claro. Faltavam apenas 3 dias para completar os 6 meses estipulados pelo conselho. Era tecnicamente dentro do prazo, mas próximo o suficiente para ser aceitável. Adoraria, ela digitou sorrindo para si mesma. Mas desta vez, sem paparazzis, por favor. Combinado. Tenho o lugar perfeito em mente. No dia seguinte, Laura apresentou-se impecavelmente para a reunião do conselho da fundação. Vestia um terninho vinho tinto que realçava seus olhos, cabelos soltos emoldurando o rosto, muito diferente da executiva de coque severo que entrara na Grão Dourado 6 meses antes. O trabalho na fundação a havia transformado, suavizado algumas arestas sem comprometer sua eficiência. Quando entrou na sala de reuniões, seus olhos imediatamente encontraram os de Ricardo. Ele conversava com outros conselheiros, mas sua atenção desviou-se instantaneamente para ela. 6 meses de distância não haviam diminuído a intensidade daquela conexão. A apresentação de Laura foi impecável. Com números precisos e casos reais, ela demonstrou como a fundação havia expandido seu impacto sob sua gestão financeira, alcançando mais comunidades e transformando vidas. Ao final, até o mais cético dos conselheiros aplaudia entusiasticamente. Impressionante, senhorita Bastos! Elogiou Roberto, o mesmo presidente do conselho que antes a havia tratado com tanta frieza. Você superou todas as expectativas. Obrigada, senhor. O mérito é da equipe incrível com quem trabalho. A reunião prosseguiu com outros assuntos, e Laura permitiu-se relaxar minimamente, observando Ricardo enquanto ele conduzia as discussões. Ele havia mudado também. Parecia mais sereno, mais centrado. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam, uma comunicação silenciosa que fazia seu coração acelerar. Ao final da reunião, quando os conselheiros se dispersavam em pequenos grupos, Ricardo aproximou-se casualmente. Excelente trabalho. Laura, a fundação nunca esteve em melhores mãos. Obrigada. Senhor Alencar, ela respondeu formalmente, consciente dos olhares curiosos ao redor. Temos projetos ambiciosos para o próximo trimestre. Mal posso esperar para discuti-los. Ele comentou, um brilho de divertimento nos olhos. Talvez durante o jantar, mais tarde? Seria... Ela buscou a palavra certa, um eco daquela primeira noite. Que é interessante. O restaurante que Ricardo escolheu era uma verdadeira surpresa. Um pequeno bistrô em uma rua tranquila no Santo Antônio, com uma varanda coberta de era e luzes de fada. Nada do luxo ostensivo que ela esperaria de um bilionário, mas um lugar acolhedor e autêntico, onde poderiam conversar sem a pressão de olhares indiscretos. Este lugar é encantador, Laura comentou, aceitando a taça de vinho que ele oferecia. Como descobriu? Pertence ao filho do Marco, Ricardo explicou. É menos tradicional que o restaurante do pai, mas com personalidade própria. Achei que você gostaria. Acertou em cheio. Ela sorriu, apreciando a atenção aos detalhes. Ele havia observado suas preferências, escolhido algo alinhado ao seu gosto. Enquanto desfrutavam da refeição, a conversa fluiu naturalmente, como se os 6 meses de separação não tivessem existido. Falaram sobre o trabalho na fundação, sobre o tratamento bem-sucedido do pai dela, sobre os planos de expansão internacional da Grão Dourado que finalmente estavam se concretizando. A Argentina foi mesmo a escolha certa. Ricardo comentou. As 2 primeiras lojas em Buenos Aires já superam nossas projeções de faturamento. Fico feliz que tenha funcionado, Laura disse sinceramente. Ainda sinto que é um pouco meu projeto também. E é, ele assegurou. Suas análises foram fundamentais. Na verdade, Ricardo hesitou, tomando um gole de vinho como se buscasse coragem. É sobre isso que quero conversar. Tenho uma proposta para você. O coração de Laura acelerou. Uma proposta?
Após 6 meses de mensagens discretas, de antecipação, ela esperava algo mais pessoal. Uma proposta profissional? Ela esclareceu, tentando esconder a pontada de desapontamento. Sim e não. Ricardo sorriu enigmaticamente. O Conselho da Grão Dourado está criando uma nova posição, diretora de Impacto Social e Sustentabilidade. A pessoa seria responsável tanto pela fundação quanto por integrar práticas sustentáveis em toda a operação comercial. Um cargo de diretoria executiva com assento no conselho. Laura arregalou os olhos surpresa. E você está me oferecendo esta posição? O conselho está, ele corrigiu suavemente. Por unanimidade, devo acrescentar. Seu trabalho na fundação impressionou a todos. Até mesmo o Roberto, mas... Ela hesitou. Isso significaria voltar a trabalhar diretamente com você. Sim, Ricardo confirmou, seus olhos fixos nos dela. E é por isso que preciso perguntar. Você acha que conseguimos trabalhar juntos, profissionalmente, considerando tudo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Depende, Laura respondeu finalmente, inclinando-se para mais perto. Estamos falando apenas de um relacionamento profissional? Foi a vez de Ricardo hesitar, uma expressão vulnerável cruzando seu rosto. Os 6 meses acabam oficialmente depois de amanhã. Passei cada dia contando. Respeitando os termos à risca, mas nunca deixando de pensar em você. Naquele beijo, eu também, ela admitiu suavemente. Mas agora enfrentamos uma escolha. Se aceitarmos o que está acontecendo entre nós, você teria que recusar a posição. Ele continuou. As políticas da empresa são claras? Relacionamentos românticos entre executivos no mesmo nível hierárquico são permitidos, desde que declarados, mas não na linha direta de comando. Laura absorveu a informação lentamente. Uma carreira extraordinária ou um relacionamento com Ricardo. Não poderia ter ambos. Qual é a sua sugestão? Ela perguntou, estudando sua expressão. Não tenho uma, Ricardo respondeu honestamente. Pela primeira vez, não sei qual é a decisão certa. Como CEO, devo dizer que você é a pessoa ideal para o cargo. Como homem, ele fez uma pausa significativa. Tudo o que quero é poder finalmente explorar o que começamos 6 meses atrás. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de possibilidades e incertezas. Foi então que Laura teve uma ideia súbita, ousada e potencialmente brilhante. E se houver uma terceira opção? Ricardo inclinou a cabeça intrigado. Estou ouvindo. E se... Ela escolheu as palavras cuidadosamente. Eu aceitasse a posição por um período experimental de 3 meses? Durante esse tempo, mantemos estritamente uma relação profissional. Sem encontros, sem mensagens pessoais, sem nada além de trabalho. Ao final dos 3 meses, faríamos uma avaliação. Se o trabalho estiver funcionando e ambos estivermos satisfeitos com o arranjo profissional, continuamos assim. Se não... Ricardo incentivou, seus olhos nunca deixando os dela. Se não, eu volto para a fundação em tempo integral e exploramos outras coisas. Ela concluiu, sentindo o rosto aquecer sob seu olhar intenso. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Ricardo. Uma solução digna de uma analista de Cambridge. Pragmática, racional e completamente torturante. Laura riu. Acha que consegue aguentar mais 3 meses? Por uma chance com você? Ele estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas parando a milímetros de distância, um símbolo de sua situação. Eu esperaria muito mais. E naquele momento, em um pequeno bistrô em Belo Horizonte, 2 pessoas que começaram com um mal-entendido, ela confundindo um CEO por um barista, encontraram um caminho para o que poderia ser um verdadeiro recomeço. Que nenhum dos dois podia prever era que o destino ainda tinha uma reviravolta preparada para eles. Uma que testaria seus sentimentos, suas convicções e revelaria uma verdade sobre Ricardo Alencar que nem mesmo Laura, com toda a sua perspicácia, poderia antecipar. 3 meses depois, Laura atravessava os corredores da sede da Grão Dourado com passos decididos, cumprimentando colegas pelo caminho. Sua presença não causava mais burburinhos ou olhares curiosos. Ela havia conquistado o respeito de todos com seu trabalho excepcional à frente da nova diretoria de Impacto Social e Sustentabilidade. A reunião trimestral do conselho estava prestes a começar, e era um dia significativo por 2 razões. A apresentação dos primeiros resultados da nova diretoria e, mais importante para Laura, o final do período de experiência que ela e Ricardo haviam acordado. 3 meses de profissionalismo impecável.
de reuniões estritamente profissionais de comunicação formal. 3 meses em que não houve um único toque, um único momento a sós, uma única mensagem pessoal. 3 meses de tensão crescente, olhares furtivos e uma certeza que se solidificava a cada dia. O que eles sentiam um pelo outro ia muito além da atração inicial. Enquanto organizava suas anotações na sala vazia, Laura refletia sobre sua decisão. A diretoria havia sido um desafio extraordinário, integrando práticas sustentáveis em toda a operação da empresa e expandindo o alcance da fundação. Seu trabalho estava transformando não apenas a vida de jovens em comunidades carentes, mas a própria cultura corporativa da Grão Dourado. Ela amava o que fazia, mas amava também. Seus pensamentos foram interrompidos quando a porta se abriu e Ricardo entrou, seguido por sua assistente Bianca, que carregava uma pilha de documentos. Bom dia, senhorita Bastos? Ele a cumprimentou formalmente, mas seus olhos transmitiam uma mensagem muito mais pessoal. Preparada para a apresentação? Completamente, senhor Alencar, ela respondeu no mesmo tom. A assistente depositou os documentos e retirou-se, deixando-os momentaneamente a sós. Um silêncio carregado de expectativa pairou entre eles. Hoje é o dia, Ricardo disse finalmente, sua voz mais suave. Sim, Laura confirmou, sentindo o coração acelerar. 3 meses exatos. Ele deu um passo em sua direção, mas foi interrompido pela chegada dos primeiros conselheiros. O momento privado havia passado e ambos retornaram imediatamente às suas personas profissionais. A reunião prosseguiu como planejado. Laura apresentou os resultados impressionantes de sua diretoria. Redução de 30% na pegada de carbono da empresa, implementação de práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção e expansão da fundação para 3 novas comunidades. O conselho aplaudiu entusiasticamente com Roberto, agora seu maior defensor, propondo formalmente a efetivação definitiva de Laura no cargo. Creio que falamos por todos ao dizer que a experiência foi um sucesso retumbante. O presidente do conselho declarou: gostaríamos de oficializar sua permanência como diretora executiva, com um contrato de 5 anos e participação acionária na empresa. Era tudo com que Laura poderia sonhar profissionalmente. Reconhecimento, estabilidade e impacto real. Seu olhar encontrou brevemente o de Ricardo, que mantinha uma expressão neutra, embora seus olhos revelassem a tempestade interior. Agradeço imensamente a confiança, ela respondeu cuidadosamente. Gostaria, no entanto, solicitar um dia para considerar formalmente a proposta. Como sabem, decisões deste porte merecem reflexão adequada. Roberto pareceu surpreso, mas concordou. A reunião foi encerrada pouco depois, com os conselheiros se dispersando para um coquetel no andar superior. Laura recolhia suas anotações quando percebeu que apenas ela e Ricardo permaneciam na sala. Ele havia fechado a porta discretamente e agora a observava com uma intensidade que fez seu coração saltar. Você tem certeza que precisa de um dia inteiro para decidir? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Talvez menos, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Depende de quê? De uma última informação que preciso para tomar minha decisão. Ricardo deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. E qual seria essa informação? Nos últimos 3 meses, Laura começou, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Descobri que amo este trabalho. Amo o impacto que estamos criando. Amo os desafios. Amo a direção que estamos tomando. Entendo, Ricardo disse, uma sombra de desapontamento cruzando seus olhos. Mas também descobri, ela continuou, dando um passo em sua direção, que trabalhar tão perto de você, dia após dia, sem poder expressar o que sinto, tem sido a experiência mais difícil da minha vida. A esperança voltou a iluminar o olhar dele, para mim também. Então, Laura respirou fundo, antes de tomar minha decisão final. Preciso saber uma coisa. O que exatamente você sente por mim, Ricardo Alencar? Porque se for apenas atração ou fascínio passageiro, talvez o melhor seja eu aceitar esta posição e seguirmos como colegas de trabalho. Ricardo tomou suas mãos entre as dele, o primeiro toque em 3 longos meses. Quando você me confundiu com um simples barista naquela manhã, ele começou, sua voz embargada de emoção. Foi a primeira vez em anos que alguém me viu como apenas um homem. Não como um CEO, não como um bilionário, não como uma figura pública. Você falou comigo com honestidade, sem filtros, sem agenda. E eu me apaixonei por essa autenticidade. Ele apertou suas mãos gentilmente.
Nos últimos 9 meses, os 3 de trabalho seguidos pelos 6 de distância forçada, e estes 3 de trabalho conjunto, meus sentimentos só cresceram. Não é atração, Laura, não é fascínio passageiro. Eu amo você. As 3 palavras pairaram no ar entre eles, simples e transformadoras. Bem, Laura sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Nesse caso, acho que preciso recusar educadamente a oferta do conselho. Ou, Ricardo sugeriu, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. Tá, você poderia aceitá-la. E eu poderia renunciar ao cargo de CEO para me tornar presidente do conselho. Tecnicamente, não estaríamos mais na mesma linha hierárquica. Laura riu, incrédula. Você deixaria o cargo de CEO por mim? Por nós, ele corrigiu. Estou pensando nisso há algum tempo, na verdade. A empresa está estável, as ações estão indo bem, e eu poderia me dedicar mais aos projetos estratégicos como presidente do conselho, enquanto nosso novo CEO assumiria as operações diárias. Ele acariciou seu rosto suavemente. Algumas coisas são mais importantes que títulos corporativos, Laura. Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. Laura Bastos, que um dia havia confundido seu chefe milionário com um simples barista, agora sabia exatamente quem era Ricardo Alencar. Não o CEO poderoso, não o bilionário das revistas, mas o homem que colocaria o amor acima do poder. Eu também amo você, ela sussurrou, finalmente permitindo-se expressar o que guardara no coração por tanto tempo. Quando seus lábios se encontraram, 9 meses após aquele primeiro beijo no parque, não havia fotógrafos escondidos, não havia escândalos iminentes. Apenas 2 pessoas que encontraram algo genuíno no mundo de aparências do ambiente corporativo. E quanto ao café servido naquela manhã fatídica, Laura sempre insistia que havia sido o melhor cappuccino de sua vida. Não pela bebida em si, mas porque havia mudado seu destino para sempre.